Um documentário realizado pelo Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela agência Eclésia, que se integra numa série onde se apresenta a história e os projetos da Diocese de Funchal. Falamos agora sobre a relevância da Igreja Católica para a região autónoma da Madeira com o Dr. Guilherme Silva, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começávamos precisamente por aí, nesta história de 500 anos e também na história recente. A Igreja Católica foi tendo um papel relevante para a Madeira? Eu acho que é totalmente indissociável a Igreja Católica da formação da própria sociedade madeirense, desde a sua gênese até os nossos dias. Quer no âmbito da fixação local das populações, quer depois, por força desse próprio espírito que a Igreja transmitiu, neste andar pelo mundo, caracteriza os madeirenses. E a vida da Madeira não seria o que é hoje do ponto de vista, todos os pontos de vista, designadamente dos valores que são essenciais a qualquer sociedade e dos princípios, se não tivesse esta vivência estreita a par e passo à medida que foi evoluindo e crescendo e cimentando a sua história. Essa presença está, primeiro que tudo, do ponto de vista humano, nos valores da sociedade que, de uma forma geral, os comunga e os pratica e de uma fé que é dominante na região e nas comunidades madeirenses. É extraordinário, aliás, desse ponto de vista, nas comunidades, a presença da Igreja e a reclamação, entre aspas, que as próprias comunidades muitas vezes fazem de ter o seu padre português, que lhes dá apoio e que se associa a todo um conjunto de manifestações. Eu já tive a oportunidade, felizmente, de participar em algumas delas, quer na Venezuela, quer nos Estados Unidos, das manifestações religiosas, os chamados arraiais das nossas gentes, recriações e do que acontece na Madeira. E do ponto de vista da cultura, do património arquitetónico e intelectual de que a região é depositária. Sem dúvida que há uma presença felizmente benéfica e dominante, e do ponto de vista social, nas suas organizações de solidariedade, nas misericórdias. A Igreja é, se pode dizer, uma marca identificativa e identificadora do ser madeirense. É uma marca também que identifica projetos políticos para a região, o ser católico, os valores do catolicismo. Sem dúvida, quer dizer, evidentemente que o espectro partidário tem um conjunto de opções diversificada, mas se eu puder fazer uma observação do que vejo ser a atuação política mesmo de partidos que não têm essa vertente e, pelo contrário, têm até vertentes de ateísmo e de não identificação com a religião, há um cuidado extraordinário nas campanhas políticas de não ferir esses valores e, pelo contrário, ir ao encontro deles. Portanto, há aqui algo que ultrapassa mesmo aquelas opções mais profundas das várias correntes políticas e que é um sinal de inteligência dessas forças políticas e de consideração e respeito pela população da Madeira. Como é que analisa a proximidade que pode existir, até tensão que por vezes existe no debate público sobre poder político e poder religioso na Madeira? Ora bem, há uma grande questão à volta da liberdade religiosa, da lei da liberdade religiosa e da ideia de um tratamento igual das diferentes religiões. Mas há aqui uma questão que eu tenho sempre colocado e que, aliás, o professor Vasco Pereira da Silva tem um estudo muito interessante sobre essa vertente. O tratar igual é aquilo que é igual. E, obviamente, que só negando a história e a evidência se pode considerar que no plano das várias opções religiosas da fé e das opções de cada um, que a Igreja Católica não está numa situação completamente diferente das demais religiões. E está pelas razões que há pouco falamos. Quer dizer, é a história, e a história não se apaga. E, portanto, quando se, um pouco precipitadamente, se diz, pois, a Igreja tem um espaço de tempo em determinados órgãos de comunicação social, etc., também é preciso dar. Não é necessário, não é assim.
porque só se trata igual o que é igual. E só se atinge o princípio da igualdade se tratar de forma diferente do que é diferente. E a Igreja tem, por razões da história, que a ultrapassam a ela própria, essas diferenças adquiridas. E, portanto, é preciso perceber que algum trato diferenciado que se dá não é por discriminação no sentido de privilegiar a religião católica ou a Igreja em função das outras. É porque o contexto social em que a Igreja está implantada é diferente. E tão simples quanto isto. Não é também por rejeição de propostas eventualmente novas que chegam à região? Não é. Quer dizer, evidentemente que é natural que se a sociedade está imbuída de valores e princípios num determinado sentido, e neste caso de base católica, rejeite as soluções ateístas e outras. É natural que isso aconteça e isso traduz-se, no que diz respeito ao aspecto partidário, nas opções que a população tem relativamente a determinadas correntes de opinião. Falaremos já de seguida sobre estes 500 anos e a relevância do seu assinalar. Antes, deixe-me tocar só num ponto que, enfim, passa por muitos debates, que é o Jornal da Madeira. Há alguma ambiguidade entre a propriedade e a linha editorial que segue o jornal? Acha que existe? Ou é um projeto que, sendo financiado em grande parte pela Região Autónoma de Madeira e depois tendo a linha editorial católica, pode originar até alguns conflitos? Há uma questão prévia dessa matéria. E a questão prévia dessa matéria, nós estamos num programa religioso e eu não queria aqui politizá-lo, nem foi para isso que foi convidado, como é óbvio, mas há valores que são hoje constitucionalmente consagrados e que é, designadamente, a pluralidade no domínio da informação. Cada setor da comunicação social tem o seu espaço, a imprensa escrita, e particularmente a imprensa escrita diária, tem um espaço próprio. Existem, praticamente, com relevância, 2 jornais diários na Madeira, o Diário de Notícias e o Jornal da Madeira. Os jornais com orientações diferentes, o Jornal da Madeira definidas, o Jornal da Madeira com uma relação, enfim, à Igreja, desde a sua institucionalização até aos nossos dias, e o próprio título, a propriedade da Igreja, e a Igreja tem uma participação, embora do ponto de vista, digamos, da participação social e económica menor que a região. Todos sabemos os problemas com que se debatem hoje a imprensa escrita em termos dos seus custos e estamos confrontados com uma questão que não pode ser vista só do ponto de vista económico, porque a informação e a opinião pública têm uma necessidade de pluralismo que não se compadece de uma análise puramente economicista destas situações. E, portanto, o Jornal da Madeira é um jornal essencial a garantir este pluralismo. E eu creio que se tem conseguido o equilíbrio necessário que um jornal como o Jornal da Madeira tem, de ter o seu espaço como órgão que é, de certo modo, associado à Diocese e que tem até os seus suplementos, exclusivamente dedicados à ação da Igreja, etc. E depois a informação em geral, inclusivamente a política. Agora, há nesta, como se sabe, uma conflitualidade aberta entre o Diário de Notícias e o Jornal da Madeira. Há uma diferença entre os que defendem o Diário de Notícias e os que defendem o Jornal da Madeira. E o meu caso, eu defendo o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias. Ou seja, eu não me passa pela cabeça que o Jornal da Madeira tenha de subsistir à custa da extinção do Diário de Notícias. Mas também não admito o contrário. E os defensores do Diário de Notícias pretendem o contrário. E quanto a isto estamos falados. A pluralidade através dos 2 títulos na região. Obviamente. Fixemos estes 500 anos, que oportunidade constitui para, não só para a Diocese, mas para toda a sociedade madeirense, o assinalar os 500 anos da Diocese? Olha, eu acho que há uma distração do país em relação aos 500 anos. O que foi a Arquidiocese do Funchal? Naqueles 22 anos que se seguiram à sua institucionalização pelo Papa Leão X em 1514, que foi uma arquidiocese que tinha um poder sobre todas as terras descobertas e a descobrir, era assim que a questão era posta, que ia desde os Açores ao Brasil, à Índia, à África. Isto é uma coisa, um domínio mundial, Isto não é um facto exclusivo da história da Madeira. Isto é um facto importantíssimo da história de Portugal. E eu confesso que me confrange ver que o país está completamente distraído em relação a estes 500 anos. Isto é um erro imperdoável às instituições do país nesta matéria.
O pouco que há é feito por vós e pelo Bispo de Funchal e as pessoas que se associaram a este conjunto de iniciativas das comemorações, a própria Igreja, o Congresso, que é uma coisa extraordinária. É fantástico perceber o seguinte: nós falamos muito nos descobrimentos portugueses como a primeira globalização. E temos esta globalização também feita pela Arquidiocese de Funchal, feita pela Igreja, através daquela plataforma que foi a Arquidiocese de Funchal, com aquela dimensão. E eu tenho refletido sobre isto e sentido esta coisa interessante, salvaguardar os contextos históricos de cada época. Aquela globalização feita através dos descobrimentos, que estiveram muito associadas à Ordem de Cristo, como sabemos, e várias ordens na Madeira também tiveram uma presença, os franciscanos, os jesuítas, etc., emprestou à globalização daquela altura uma espiritualidade que nós sentimos que a globalização de hoje não tem. Aliás, a grande acusação que se faz à globalização de hoje é a sua desumanização. É extraordinário, passados estes 500 anos, que nós podemos ter estes dois termos de comparação. E, mais uma vez, isto se deve à Igreja, através da plataforma que foi, na época, a Arquidiocese do Funchal, que merece esta comemoração, e eu queria felicitar o Sr. Bispo do Funchal e o professor Eduardo Franco, pessoas que têm estado muito associadas a este programa e que a história vai reconhecer-lhes este testemunho e este empenho, que infelizmente até se dá esta coisa paradoxal, parece que a projeção internacional, através das comunidades portuguesas, através das organizações da Igreja, é maior que a projeção nacional. É uma pena que isto aconteça. Esperemos que ela chegue também aqui pena que isto aconteça. A todo o território nacional. Dr. Guilherme Cirilo, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos analisar a história da Diocese de Funchal. E no próximo domingo, os 500 anos da Diocese de Funchal são também o tema para o programa 70 × 7, a emissão aqui na RTP2 pelas 11h30.